Sejam todos muito bem-vindos ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. E vamos dar continuidade ao hinduísmo. Se você não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal, né, para se apropriar dos conteúdos, e quando haver a postagem de algum vídeo, algum conteúdo, você ser inteirado, né, assim, marca lá o sininho para que você também seja avisado dos novos vídeos do canal. Dentro da playlist, você vai ver que no canal tem várias playlists, sobre vários temas, várias religiões, já falei. No caso do hinduísmo, que é o que a gente vai falar hoje, né, eu já fiz um panorama e já fiz a abordagem de um dos temas do hinduísmo, não só do hinduísmo, mas também de outras religiões, como o budismo, que é o karma. Então tem 2 vídeos lá, esse vai ser o terceiro, que a gente vai aprofundar agora um pouco o hinduísmo. Eu vou retomar o panorama, né, mas dessa vez agora introdutória, de onde parei, um pouco diferente do primeiro vídeo, né, que eu trouxe um panorama geral. E aí eu vou dar a sequência a sequência dos vídeos, dos estudos que a gente vai se apropriar. Claro, eu vou me basear no conteúdo da faculdade, né? Sou aluno da Unint, estou no último ano da faculdade, me formo no final do ano, então só tem mais 6 meses de faculdade. Então, vamos aprofundar, né? O livro que eu indico para vocês é o livro da faculdade, o hinduísmo, da editora Intersaberes, né? É um pouco caro, acho que deve estar custando R$70 na Amazon. Normalmente pela editora é mais cara. A editora é uma crítica à editora Intersaber. Os livros são muito caros, né? E enquanto ele ainda é novo, essa edição aqui, para vocês terem ideia, é uma edição de 2020, então o livro ainda não está no estante virtual. Então é um livro pouco caro. Mas também recomendo esse livreto aqui, é um livro bem pequenininho, vou botar na mão aqui para vocês verem. É um livreto hinduísmo, que é uma coleção. O Franz Uzak é um especialista, né, da ciência da religião. E esse livrinho aqui, ele custa, na época que eu comprei um por um da coleção, são 10, e saiu em torno de R$6 até 10, tem uns que tem frete grátis e outros não. Também eu quero fazer uma referência a um livro coletivo. Cada vídeo que eu gravar sobre a série do hinduísmo, eu vou trazer um dos livros que eu tenho na minha biblioteca coletivo. O que isso quer dizer? Não fala somente do hinduísmo, mas de outras religiões. É um panorama das religiões. Nesse caso aqui, as religiões do mundo, as 5 principais, né? Religiões. Tem mais algumas, deixa eu só ver aqui o índice, porque aí ele vai explicar o que é religião. Aí cristianismo, judaísmo, budismo, hinduísmo e islamismo. Então ele aborda essas 5 religiões. Então aqui, ó, as religiões do mundo. Em cada vídeo eu vou mostrar um livro coletivo e reenfatizar os outros 2 que eu mostrei. Também aqui dentro da referência da faculdade, eu quero fazer referência a alguns aqui. Não tenho em físico, né? Então não vou poder mostrar. A história das religiões, né? É uma perspectiva histórico-comparativa do Agnolin, né? Do Andrade, dança clássica indiana, história, evolução e estilo. Você pode encontrar na estante virtual. Outro livro para entender as grandes religiões mundiais, explicado por meio de uma combinação perfeita de textos e imagens, de São Paulo, a editora. A editora é a Ática, né? Índia, um olhar amoroso. Esse aqui do Kung, que é Teologia a Caminho, Fundamentação para o Diálogo Unêmico. Religiões do Mundo, né? Em busca de pontos comuns, também do Kung. Um livro do Paz, que é Vislumbres da Índia, um diálogo com a condição humana.
Então esses são alguns livros que você pode estar pesquisando aí pelo que eu te falei, e na estante virtual você possivelmente vai encontrar. Então vamos ao nosso a começar a nossa série, aprofundar a partir da primeira, que foi o panorama, e aí já tem um vídeo sobre o karma, e esse vai ser o terceiro. A gente vai falar mais um pouco da Índia e dar os próximos capítulos, no caso os próximos estudos aprofundando sobre a Índia, desde os seus primórdios até a sua evolução, livros, textos. Então a gente vai abordando gradativamente. Então vamos falar um pouquinho do hinduísmo, né? Mais um pouco do hinduísmo, já tem um panorama aí que é de 28 minutos. Então vai lá e assiste. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas da Índia, porque na Índia não só tem hinduísmo, existem outras religiões, né? Então, no caso do hinduísmo, como uma religião, né? Ela não é uma religião como algumas pessoas descrevem, triste, como sendo uma religião triste, como sendo uma religião sofredora, né? Mas ao contrário, né? A Índia, na Índia você não vê uma cultura pobre, muito menos acomodada, né? Que as pessoas, quando viajam para lá, principalmente os ocidentais, né, e não compreendem a cultura, não entendem o quanto é uma cultura rica, o quanto é uma cultura onde nós temos muito a aprender, a conviver, né, e a religiosidade dialoga dentro da cultura, né. Então o hinduísmo, como religião, ela é uma religião que é viva, né, muito viva, na Índia, e forte também, né? E a sua cultura, para vocês terem ideia, é uma cultura que é tanto rica como fluida, né? Flui ali dentro do seu contexto, né? E o hinduísmo também é uma religião que é muito antiga, né? Não é uma religião nova, né? Como nós temos algumas vertentes, por exemplo, do cristianismo, por exemplo, o Testemunho de Jeová, os mormons, são religiões teoricamente novas, né? No caso do hinduísmo, não. O hinduísmo ele sobrevive, a gente vai aprofundar isso gradativamente, mas o hinduísmo ele sobreviveu, né, ao longo de milênios, né? É uma religião bem antiga, né? E que se transformou dentro ali do seu interior, internamente, passou por várias transformações. Nós vamos ver isso de uma forma gradual, né? Vamos ver aqui como Hans Kung, né, no seu livro Teologia a Caminho, né, Fundamentação para o Diálogo Ecumênico, que eu já citei há pouco, né? Vamos ver o que ele diz sobre o hinduísmo, né? Ele diz assim: o hinduísmo ele trata-se de uma religião de verdade, né? É uma religião descontraída e tem inúmeras festas, né? E aí ele explica essas festas, que são essas festas tanto celebram a renovação da vida. A religião ela tem esse diálogo com as suas festividades, inclusive o catolicismo romano com São João, né? Que é uma festa que faz parte da cultura, né? A cultura do catolicismo, e que nós podemos fazer esse comparativo religioso, como outras religiões também têm as suas festas, né? Os seus festejos, né? Para celebrar a própria vivência religiosa, né? Então, dentro do hinduísmo, celebram as festas, dentre as suas inúmeras festas, se celebra a renovação da vida, né? Onde as pessoas trocam presentes, há uma troca de presentes. Nós temos esse diálogo também dentro do cristianismo com o Natal, né? Onde se coloca os presentes ali, tem um cunho religioso e existe essa troca de presentes, né? Depois farei um vídeo sobre a troca de presentes no Natal, mas não vem um caso aqui, né? E dentre essas trocas e essa festividade, as pessoas desejam felicidade umas às outras, né? Então nós vemos que a Índia é o hinduísmo é uma religião que não é uma religião triste, não é uma religião acomodada, ou muito menos uma religião onde não se tenha vivência, né? Não seja viva, né? Mas é uma religião
viva como outras, né? Claro que nós temos que analisar a partir do contexto, o nosso contexto aqui, que é um contexto ocidental, onde o hinduísmo não é tão forte. Então, nós não temos esse aprofundamento com relação ao hinduísmo, né? E assim, e até tivemos uma interação, um diálogo, um conhecimento, mesmo que superficial, mas ao mesmo tempo explorativo da cultura, que foi, eu acho, caso eu não esteja enganado, a novela chamada Caminho das Índias, né? Onde nós vamos ver um pouco da cultura indiana, hindu, né? Da Índia, podemos dizer assim. Então, quando nós nos voltamos para a Índia, né? Você vai ver que na Índia existe um caldeirão, né? Um caldeirão de religiões, né? Que nesse diálogo interativo, né? Acaba levando a um misticismo, né? Acaba levando o misticismo ao povo mesmo, ao povo indiano, né? E a Índia, dentro da Índia, como acabei de falar, dentro desse caldeirão, existe algumas religiões, né? Algumas de origem dentro da própria Índia, né? E algumas que vieram de outros lugares, né? Então, na Índia nós temos o hinduísmo, né? Que é a religião que nós estamos tratando nesse vídeo. Nós temos o hinduísmo, religião da Índia. Nós temos o islamismo, que é bem forte também na Índia, né? Que não é uma religião da Índia propriamente dita, mas migrou para lá. É uma religião da Arábia Saudita, né? Nós temos o sikhismo, que já é uma religião na divisão ali, fica em Punjab, né? Uma cidade, essa cidade ela limita, faz a divisão ali, fica entre o limite da Índia e o Paquistão. Eu também tenho aí no canal um vídeo sobre o sikhismo, né? Eu recomendo que vocês assistam. O budismo, que é uma religião que hoje as pessoas elas consideram, não que as pessoas consideram, mas as pessoas têm a ideia que o budismo é uma religião do Japão. No entanto, o budismo tem a sua origem com o Siddhartha Gautama na própria Índia e não no Japão. Depois ela migra e é mais forte em outros países do que na Índia, né, onde teve a sua origem. O cristianismo, né, que vai ter a sua fundação ali em Jerusalém, né, Israel, ali na Palestina, né, depois se espalha, vem para o Ocidente, Europa, né. O jainismo também, que é uma religião da Índia também, é uma religião indiana, né. Eu não me recordo se eu gravei algum vídeo, talvez tenha gravado algum vídeo sobre o jainismo, possivelmente, né. Então, quando nos voltamos para o hinduísmo, na composição religiosa da Índia, o hinduísmo ele é a principal religião da Índia, com cerca de 80% da sua população. Não sei se esse dado hoje, se ele ainda se ele está atualizado ou se é para mais ou para menos. Mas na pesquisa ele chega a 80% da população da Índia, né? Mas o hinduísmo também, com base nesse diálogo, nessa interação religiosa, ele teve diversas roupagens ao longo dos séculos. Nós vamos abordar isso nos próximos estudos, na sequência do estudo, né? Então, não é tão fácil assim compreendermos, entendermos o hinduísmo, principalmente por não vivenciarmos a cultura hindu, né? Então não é uma tarefa tão fácil, né? Já que o hinduísmo é uma religião complexa, né? É uma religião que não tem um fundador, não há um fundador, né? E também tem múltiplas divindades, milhões de divindades, poderíamos dizer assim, né? A Índia. Então não é tão simples fazer essa
abordar a sua mitologia, a partir de descrever essa religião dentro da sua produção textual, né? Existem textos, produções, mas eu falo dessa amplitude, né? Para abarcar tudo isso, né? Então tem múltiplas divindades, né? E como também variadas formas de viver o hinduísmo, como eu vou sempre fazer religião comparada com o cristianismo, porque é a religião que as pessoas, no caso brasileira, estão mais habituadas, convivem no seu cotidiano com o cristianismo, então fica mais fácil de compreender, né, quando a gente faz essas comparações, né? E o cristianismo, como eu disse agora no estágio, em sala de aula, não pode ser visto cristianismo, mas cristianismos, né? De que cristianismo nós estamos falando, de que evangélicos nós estamos falando, já que dentro do próprio cristianismo existe várias vertentes, várias culturas cristãs dentro do próprio cristianismo, vertentes cristãs, né? Poderíamos dizer assim. Então, da mesma forma, no hinduísmo existe várias formas de viver o hinduísmo, né? Porque exatamente gira em torno de muitas tradições, né? O hinduísmo tem diferentes crenças, né? A partir de quando o adepto adere a uma divindade, a um deus, né? Ali como o seu deus de estimação, poderíamos dizer assim, né? Ou a sua divindade venerativa que se venera, né? Como também alguns rituais também dentro do hinduísmo difícil de entender exatamente para nós que não estamos familiarizados com a religião. Então, daí existem alguns questionamentos que nós temos necessidade de fazer quando vamos estudar uma religião, né? Mas também, nesse caso, se aplicando ao hinduísmo, né? Como, de que forma essa religião se originou, né? Como ela se originou, nós vamos abordar isso na sequência dos estudos, né? Por que surgiram tantas divindades dentro do hinduísmo, né? De que forma essa religião ela se desenvolveu. Então tudo isso faz parte de alguns questionamentos que se é feito quando vai estudar uma religião, e nesse caso aqui o próprio hinduísmo, né? A própria religião da Índia, o hinduísmo, uma delas, mas a que tem mais hegemonia. E aí vem a questão da palavra, de onde deriva o hinduísmo, né? A palavra hinduísmo, né? E o hinduísmo, né? Ele vai ter sua origem, né? Já a gente vai explorar a palavra, mas vamos entender primeiro de onde deriva o hinduísmo. O hinduísmo tem sua origem na pré-história, para você ter ideia o quanto é longínqua a religiosidade, o hinduísmo, né? E como também, se nós formos remontar, ela vai remontar até a Índia antiga, né? E a partir da coletânea da sabedoria de diversos mestres, né? Como eu falei, não existe um fundador, né? Mas existem mestres, vários mestres, que na sua maioria esses mestres acabaram ficando no anonimato, né? Acabaram ficando sem reconhecimento, poderia dizer assim. Então não sabemos muitas coisas sobre esses mestres, né? Mas que eles deixaram um conteúdo rico dentro da religiosidade do hinduísmo, né? E com base no que a gente lê, do que a gente estuda, nos textos que são considerados sagrados para o hinduísmo, né? Como nós vemos essas pessoas como pessoas que eram extraordinárias com base no que elas escreveram, no que elas deixaram, né? Mas aí vem a questão de como essa religião ela surgiu, né? Nós vamos explorar isso detalhe por detalhe, mas aqui cabe fazer esse questionamento, né? E o hinduísmo, né, vai surgir de uma forma espontânea, né? E isso sem nenhuma doutrina dogmática. O fundador normalmente de uma religião, ele traz a sua doutrina, os seus ensinamentos, os seus dogmas
para dentro da religião. No caso do hinduísmo não foi assim. Então o hinduísmo ele vai surgir no progresso da sociedade, daquele povo ali, de uma forma espontânea, natural, né? Sem doutrina ou dogma, né? E com ritos complexos, né? Que tem o intuito de aplacar, né, as divindades da natureza, né? Nós podemos fazer um paralelo aqui com o candomblé e os orixás, né? Acabam trazendo essa harmonia, né? Nós temos mais ou menos essa ideia dentro do hinduísmo, né? Que mais tarde, no caso, eles vão essas divindades, elas vão passar a serem classificadas, né? Ou vão ser nomeadas, né? Vão ter as nomeações. Aí aqui eu acho que cabe uma observação diante do que eu já falei com relação a quais seriam as vantagens e as desvantagens, por exemplo, de não ter um fundador, né? Como eu falei, por exemplo, fundador do cristianismo, por mais que algumas pessoas não considerem, mas fundador assim, porque tem uma origem, tem o texto, não foi escrito, mas foi oral, e depois escrito. Jesus, Maomé, né? No caso para o Islã, né? Charles T. Roosevelt para Testemunha de Jeová, né? Joseph Smith para os mormons, né? E assim sucessivamente, né? Então, no caso do hinduísmo, por ter sido se desenvolvido naturalmente, né? Nós não temos esse fundador. E qual é a vantagem de não ter um fundador para a religião, né? É exatamente que não existe algo determinado. Como eu falei, o fundador ele deixa os escritos e a forma de praticar a religião e o que a religião requer do seu adepto. No caso do hinduísmo não existe algo determinado como uma missão para se cumprir, né, ou alguém para obedecer, né? E também o fato de não ter um fundador, a vantagem é que ela pode evoluir, se adaptar às mudanças que existem no cotidiano dentro da cultura, né? Há pouco eu vi um jornalista questionando um pastor por ter questionado a uma afetividade, né? E esse jornalista ele foi lá e ele fez toda uma análise trazendo uma ideia de que o cristianismo ele tinha que acontecer exatamente isso. Ele precisava evoluir, se adaptar às mudanças que existem na sociedade. No entanto, fica um pouco difícil essas mudanças porque a Bíblia, que é a regra de fé para um cristão, assim como o Alcorão para o muçulmano, né? É algo que não tem variação, não há mudança interior religiosa, né? E nós sabemos que existe acaba havendo essas quebras, essas mudanças elas acaba ocorrendo dentro das religiões, mas se for levar ao que a letra diz, ao que está escrito lá, não há como deturpar o ensinamento, a doutrina. No caso do hinduísmo, ele evolui. No caso do cristianismo, está lá escrito como é que Deus vê, no caso, considerando a Bíblia como a palavra de Deus, né? Assim como o Alcorão para o muçulmano, a palavra de Deus, não há essa variação. Então não há essa mudança porque a sociedade mudou, porque a ciência mudou. Então é uma pena porque, por mais que seja alguém, até que eu observo as colocações dele e considero que é um bom jornalista, né? No entanto, está fazendo uma ótica a partir de uma ótica humanista e não uma ótica religiosa. E nem tem propriedade porque não é a especificidade dele, né? Mas eu estou dando um exemplo para mostrar que no hinduísmo existe essa evolução por não ter, sendo uma das vantagens, não ter um fundador e poder evoluir e se adaptar às mudanças sociais e culturais, né? Como aconteceu isso ao longo do tempo, né? Aí acaba se tornando que o hinduísmo acaba sendo mais flexível e tolerante, daí falar que as religiões que existem lá, em relação às outras crenças, né, e práticas religiosas, o que não acontece com algumas outras crenças, como por exemplo o islamismo e o cristianismo, né? E também acaba tendo uma rica tradição oral, né? E essa tradição acaba sendo transmitida de geração em geração, como no caso do próprio candomblé, da Umbanda, né? Por não ter
um livro oficial, né? Um texto oficial. Qual é a desvantagem, né? De não existir um líder, um fundador da religião, no caso do próprio hinduísmo, né? Essa abertura que se dá às diversas interpretações, porque não existe um guia, um norte, né? E aí qualquer um pode acabar se denominando mestre, né? E desviando aqueles os neófitos ou os letrados, né? Acabando produzindo, levando dentro da religião a algumas divisões, né? Como acontece. E isso é comum, independente do livro, né? Porque dentro do cristianismo nós temos diversas divisões, e isso independente de ter um fundador ou não, né? A questão também da a falta de clareza, né, em relação aos ensinamentos e a prática da religião, né? E a dificuldade de manter também, de certa forma, a coesão e a unidade, isso ao longo do tempo, né? Agora vamos abordar a questão do como o hinduísmo é conhecido, né? Que eu falei lá em cima, mas vou abordar agora, né? Primeiro, a palavra hinduísmo é algo, de certa forma, pejorativo e, assim, que é denominado não pelos próprios adeptos. Nós vamos ver como é que os adeptos do hinduísmo consideram o próprio hinduísmo. Então, a palavra hinduísmo ela é uma palavra inglesa, né? Lembro que os ingleses acabaram tendo essa invasão à Índia, né? E aí é a partir dos ingleses da Inglaterra que surge essa palavra hinduísmo, e eles querem se referir a uma ampla gama de tradição religiosa, como também filosófica, né? Que se originou na Índia. Então eles trazem como hinduísmo, né? Então a palavra ela não é usada pelos praticantes da própria religião, né, do hinduísmo, para descrever a sua fé. Então, como é que os indianos descrevem a sua religião? O nome correto que eles chamam é Sanatana Dharma, né? Ou Vaidika Dharma. A gente vai explorar essa palavra Vaidika Dharma um pouquinho logo mais. Mas Sanatana Dharma, né, a religião eterna, que é de onde vem a ideia, porque foi a lei eterna, né? Ou a eterna ordem, né? E aí nesse caso descreve a natureza temporal e universal no caso da religião hindu, né? No caso da palavra, como eu fiz a citação aqui, Vaidika Dharma, né? Que é conhecido, ou Sanatana Dharma ou Vaidika Dharma. A palavra Vaidika Dharma significa a religião dos Vedas, né? Nós vamos explorar todas essas fases, né? E aí descreve a natureza que é baseada nos textos sagrados da religião, no caso hindu, né? E como é que os hindus descrevem a origem, no caso da religião, né? Eles dizem que a origem, eles acreditam que a origem da religião tem uma origem divina, né? E por ter uma origem divina, torna a religião, no caso, eterna, né? Então, é mais ou menos isso, somente para a gente introduzir o nosso estudo, né? Na sequência, nós vamos ver os períodos, né? Os tempos iniciais do Vedismo, né? O nascimento do Vedismo, a adoração ao Sol, depois os tempos do Brahmanismo, né? Primeiro o Vedismo, depois nós vamos ver o Brahmanismo, depois nós vamos ver, lembrando até o cristianismo, né? Nós vamos ver os tempos de reforma e contra-reforma, né? O protesto que surgiu de fora e o protesto de dentro. Depois o tempo de tranquilização, né? E por último o tempo de interpretações. Aí a gente vai fazer uma aplicação de tudo que a gente viu e uma conclusão, né? E vamos concluir essa fase do estudo, né? Que vai ter vários outros estudos progressivos, um a um, né? Para conhecermos mais essa religião da Índia, né? Que é o hinduísmo, ou como eles gostam de classificar a sua própria religião,
sem ser a partir de outro, no caso dos ingleses, Sanatana Dharma ou Vaidika Dharma. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, se não são inscritos, e compartilhem também esse vídeo, né? A cultura religiosa, se você é professor, espero que você se aproprie do conteúdo, passe para os seus alunos, é bem-vindo, né? Para que a gente consiga divulgar e promover esse diálogo, essa interação religiosa, esse conhecimento a partir da cultura religiosa expansiva para as outras pessoas, e tentar quebrar o preconceito, né, e o interesse das filosofias, das religiões, né, de um modo construtivo e não de forma pejorativa ou apologética. Não é a intenção do meu trabalho aqui, das minhas propostas de trazer estudos, né. Claro, tem algumas obras aqui, tem alguns textos que são voltados para o cristianismo específico, né, mas é algo mais confessional. Mas com relação às religiões, de uma forma a partir da fenomenologia da religião e não de uma forma apologética. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e depois a gente vai continuar dando sequência aqui de onde a gente parou. Até o próximo vídeo.